meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos rezar antes, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, todos estejam na paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar, dar sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, do livro de Números, ok? Na aula passada, a gente estava estudando sobre as águas lá da rocha, que Moisés e Arão desobedeceram a Deus por causa da queixa do povo. Então, Moisés, ele, junto com Arão, lembrando que Moisés era o profeta e Arão, sacerdote. Então, Deus ordenou a Moisés que ele ordenasse a rocha para que soltasse água lá para o povo beber. Só que ele feriu a rocha 2 vezes com o cajado, né? E a rocha representa o próprio Deus, Cristo, né? Então, quer dizer, ele foi desobediente, tá? Então, por causa disso, Deus... Então, eu expliquei na aula passada essa questão do pecado. O pecado ele tem consequências, da culpa, da pena. Explicamos isso na aula passada. Então, hoje, nós vamos dar sequência, com a graça de Deus, no capítulo 21, porque o capítulo 21 também tem uma coisa muito interessante, um texto muito importante, para a gente entender uma doutrina católica que é muito criticada, que é a questão das imagens, que eu já fiz aí um vídeo só sobre isso. Está aí no nosso canal, se você quiser aprofundar, tá aí um vídeo somente sobre imagens, eu expliquei direitinho essa questão. Só que agora eu quero falar mais algumas coisinhas. Por quê? Porque o texto também é muito claro. Porque nós somos muito criticados, né, sobre essa questão, né, que Deus proibia. Está lá no livro, mas está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, né? Nós somos muito criticados, mas não pode fazer imagem, porque está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, que não pode fazer imagem, nem de nada. Não é? Então, como que não pode fazer imagem, se agora nós vamos ver que Deus manda Moisés fazer uma imagem, e inclusive acontecem curas, porque as nossas imagens católicas, elas são sacramentais, que Deus pode usar até para curar uma pessoa, se ele quiser. Tá? Ele pode fazer até um milagre através de uma imagem, como aconteceu com Nossa Senhora Aparecida, né? Que eu fiz um vídeo aí no dia dela explicando, quando os pescadores acharam aquela imagem, eles conseguiram pescar aquele monte de peixe. Então, quer dizer, a imagem católica, ela é um sacramental, entendeu? Então, nós vamos ver, não tem nada de idolatria, nada. Idolatria, o que Deus proibia lá era a idolatria. Isso Deus continua proibindo até hoje, é um pecado grave, entendeu? Mas Deus não é contra a imagem, não. Deus é contra imagem de ídolos para adoração. Tá? Mas nós não fazemos imagens de ídolos e nem adoramos imagens. Então nós vamos ver
mais um pouquinho o que o texto fala e eu quero explicar. Então, por que então que Deus mandou fazer, qual o contexto. Então vamos lá, vamos estudar então hoje sobre esse texto muito interessante sobre a serpente de bronze. E o mais interessante, não é isso não, o mais interessante que esse texto ele não entrou na novela lá da Record, do Edir Macedo, né? Ele fez uma novela lá abordando toda a obra de Moisés, né? Os 10 mandamentos, né? Toda essa, vamos dizer assim, essa parte das missões de Moisés. Só que essa parte aqui ele pulou. Por que ele pulou? Porque se ele tivesse colocado na novela, as pessoas iriam entender que Deus não proíbe imagens, mas não é interesse dele que as pessoas entendam essas coisas, né? Porque ele é da Universal, e a Universal é uma inimiga declarada da Igreja Católica. Eles não gostam dos católicos. Tanto que bota lá Maria com vários filhos, bota lá o Papa como a besta do Apocalipse, lá naquela novela do Apocalipse, que para nós católicos não tem nada, né, de verídico naquela novela, né? Não deveríamos nem cogitar assistir aquela novela. É uma blasfêmia contra a nossa igreja, né? Eles acusam o Papa de anticristo, acusam a Igreja Católica como a Babilônia do Apocalipse, que não tem nada a ver. A Babilônia do Apocalipse é a cidade de Roma, são os imperadores romanos. A besta do Apocalipse são os imperadores romanos que queriam que os cristãos adorassem eles como Deus, não é? Então o contexto do Apocalipse é todo esse. Então, quer dizer, uma maldade acusar a Igreja Católica de a Babilônia do Apocalipse, o Papa de Anticristo, né, e bota lá Maria cheia de filhos e outras coisas lá, né, que para nós é uma ofensa, porque nós sabemos que ela não teve filhos. Eu já fiz aí também vários vídeos sobre isso, né, que Jesus não teve irmãos, que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto, ok? Né, os santos do primeiro século já falavam, né? Santo Agostinho, Santo Irineu, né, que Maria foi virgem e Jesus não teve irmãos, ok? Então vamos entender então esse texto bonito e muito importante de Números capítulo 21. Ele é tão importante que Jesus cita ele, tá? Jesus, ele cita, tá? Esse texto duas vezes, em duas passagens do Antigo Testamento. Jesus, ele cita esse texto de Números capítulo 21. Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então eu vou ler o texto. Está em Números capítulo 21, a partir do versículo 4, na página 233 da Bíblia de Jerusalém. Vou repetir. Página 233 da Bíblia de Jerusalém, capítulo 21, versículo 4. A serpente de bronze. Então eu vou ler e depois vou explicar, ok? Então partiram, lembrando que eles estão no deserto, a caminho de Canaã, da terra prometida, ok? Então partiram quem? Israel, da montanha de Or pelo caminho do mar de Suf, para contornarem a terra de Edom. Edom era a terra de pagãos, os edomitas, ok? No caminho, o povo perdeu a paciência. Olha só, se Deus não perde a paciência conosco, que a gente, qualquer coisinha a gente perde a paciência, né? É um dom do Espírito Santo a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés. Olha só, então o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés. É igual hoje, né? O povo hoje fala contra Deus e contra a igreja, não é verdade? Contra o Papa, não é verdade? É o que mais a gente vê aí na internet. Então não é muito diferente do Antigo Testamento. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos esvaziados deste alimento de penúria, o maná que Deus mandava para alimentar eles, que era uma prefiguração da Eucaristia. Tanto que Jesus fala no Evangelho, né? O pão verdadeiro, o pão do céu sou eu.
Não é aquele pão que vocês receberam no deserto. Aquele pão era só uma prefiguração. Então, quer dizer, até nisso eles estavam reclamando de Deus, né? Queriam voltar para o Egito, para a escravidão, ok? Olha como é que era a fé daquele povo, pequenininha, como a nossa, né? Então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Então, gente, dá a entender que Deus aqui faz o mal, mas Deus não pode fazer o mal, tá? Mas Deus, ele às vezes permite o mal para poder a gente se emendar, não é? Então, às vezes a gente passa por um sofrimento que Deus permite, para quê? Para ver se a gente aprende. Aquele povo precisava de correção. Então, eles precisavam passar por um aperto para ver se eles acordavam e paravam de reclamar contra Deus e contra Moisés. Veio o povo a dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes. Vou ler novamente, no versículo 7. Pecamos ao falarmos contra o Senhor e contra ti. Contra quem? Moisés. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu-lhe. Olha aí. Então, como que uma pessoa pode dizer que não existe intercessão na Bíblia? Que nós católicos não podemos pedir a intercessão dos santos? Por que não podemos? Aqui uma prova. Vou repetir, vou ler novamente. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu. Olha aí, então o Senhor ouviu a oração de Moisés, a intercessão de Moisés. Como que alguém pode dizer que Deus não permite intercessão na Bíblia? Na Bíblia não tem intercessão. Isso aqui é o quê? Vamos rasgar o texto. Então vamos rasgar essa parte. Olha o que Deus fala para Moisés. Faz uma serpente abrasadora. Faz uma serpente abrasadora. Ok. E coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e contemplar, viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste, e se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. É uma imagem. Como que então é pecado? Como que não pode fazer imagem? Se Deus mandou, não foi Moisés quem fez. Vou repetir. O Senhor disse: faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. Todo aquele que for mordido e contemplar, viverá. Moisés somente obedeceu. Mas quem mandou foi Deus. Como então, gente? Me expliquem, pelo amor de Deus. Deixem nos comentários aí aqueles que são contra as imagens. Então, o que eu tenho que fazer com esse texto? Eu tenho que rasgar esse texto da Bíblia? Vamos rasgar esse texto então? Se Deus mandou fazer uma imagem, uma serpente, colocar lá no deserto, e todo aquele que olhasse para aquela imagem e contemplasse, seria curado, viveria. Olha aqui. Todo aquele que era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Porque estava todo mundo morrendo. Todo mundo estava morrendo. Mas aquele que olhava para a serpente de bronze não morria, vivia, diz aqui o texto. Então Deus pode fazer um milagre através de um sacramental, de uma imagem. Deus pode. Por isso que eu tenho aí as minhas imagens aí na minha casa aí, não para adorar. Não para adorar. Claro que eu não vou adorar uma imagem. Mas se Deus quiser fazer um milagre através de uma imagem, Ele pode fazer. Aqui está a prova. E aí?
Eu gostaria que as pessoas, os inimigos da Igreja Católica, me dissessem então o que fazer com esse texto. Entendeu? Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, a nossa igreja tem a inspiração do Espírito Santo para interpretar essas coisas. Graças a Deus, há 2000 anos que a igreja interpreta isso. Por isso que a igreja sempre teve imagem nas suas igrejas e manda colocar nas igrejas, nas casas. Gente, vocês me desculpem, tá? Tivemos que acertar aqui a câmera aqui, que a câmera deu um pequeno probleminha aqui, mas vamos retomar, tá? São coisas que acontecem, né? Mas Deus está no controle, Deus está no comando. Talvez porque o inimigo de Deus não gostou do que eu falei. Com certeza, não é? O inimigo de Deus, né, ele não gostou das coisas que eu estou falando aqui, não é? E quis nos derrubar, vamos dizer assim. Mas já arrumamos e vamos dar sequência, né, e vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora que pise na cabeça, né, do inimigo para que a gente possa falar a verdade, né, porque o inimigo, que é o pai da mentira, né, eu comecei a falar aqui, ele derrubou minha câmera, tá? Simplesmente aconteceu isso, a minha câmera caiu, tá? E eu tenho certeza que foi ele que... vamos dizer assim, para mim não falar, tapar a minha boca, mas eu vou continuar falando, ok? Então, eu não vou me calar, tá? Então eu peço a intercessão, inclusive, de Nossa Senhora, porque ela pisou na cabeça da serpente, né? E estamos falando da serpente, claro que aqui é a serpente de bronze que Deus mandou fazer, mas tem a outra serpente também, não é? Lá do Gênesis, lá, que atentou Moisés, desculpa, tentou Adão, não é? Então, o inimigo não gosta que a gente fale a verdade, porque ele é o pai da mentira de Jesus, não é? Então, ele tentou derrubar minha câmera aqui, mas a gente já colocou no lugar novamente, ok? Então, vamos continuar, vamos falar sem medo, né? O cristão, ele não tem medo de nada, e da verdade muito menos, ok? Então, gente, como eu estava dizendo antes desse pequeno imprevisto, a igreja manda a gente colocar as imagens nas igrejas, nas casas, nas ruas. Graças a Deus colocamos uma imagem linda de Nossa Senhora lá no começo da cidade, lá para abençoar a cidade, a padroeira do Brasil. Não é? Lá no antigo corte de pedras. Não é? Eu até fiquei meio receoso de alguém até fazer alguma maldade, querer, né, fazer alguma maldade lá com a imagem lá, mas até agora, graças a Deus, isso não aconteceu. Não é? Mas a igreja ensina isso. Porque as imagens são sacramentais, ok? Elas transmitem a graça de Deus, a bênção de Deus, ok? São símbolos, tá? É um símbolo, ok? Então, para nós, as imagens não tem problema nenhum você ter uma imagem na sua casa, tá? É aquilo que o próprio Lutero falava. Se você não gosta, tudo bem, né? Tem gente que é muito influenciado pelos irmãos protestantes e às vezes não gosta de imagem. Eu gosto, você vê aí na minha casa tem muitas imagens, eu gosto de imagem, entendeu? Eu gosto porque é um jeito da gente querer estar mais próximo de Deus. Claro que a gente não precisa ver Deus para amar a Deus, Jesus já disse isso. Mas quem não gostaria de ver a Deus, de ver a Nossa Senhora? Então, às vezes a gente olha para uma imagem assim, a gente gostaria de estar com Jesus também fisicamente, não é? Então, por isso que eu sempre gostei de imagens, né? Eu sempre gostei de olhar para Jesus, eu sempre gostei de olhar para Maria, de olhar para os anjos, de olhar para os santos, não é? Porque a gente quer estar com as pessoas que a gente ama. Quem não gostaria de estar com um ente querido que já morreu? Né? Então a gente não pode mais estar com eles, então a gente às vezes guarda uma foto. Às vezes a gente sente uma saudade muito profunda de uma pessoa que já morreu, a gente pega uma foto e fica ali olhando, meu Deus, como eu gostaria, né, de estar com aquela pessoa que já faleceu. Então a imagem é a mesma coisa, não é? Eu gostaria de estar com Jesus fisicamente, eu gostaria de estar com Nossa Senhora. Então a gente às vezes olha para uma imagem também para isso, para matar a saudade que a gente ainda não está com eles fisicamente, estamos espiritualmente, Jesus está aqui agora. Mas quem não gostaria de estar com Jesus pessoalmente, fisicamente, com Nossa Senhora, os anjos e os santos? Então, a imagem também é para isso, tá?
Agora vamos explicar o sentido da passagem. Por que que Deus mandou fazer? Por quê? Tá? Isso é o mais importante. Por que que o próprio Deus mandou fazer uma imagem para curar o povo? Porque essa imagem prefigurava Cristo. Assim como o texto da rocha lá que nós lemos, não tem? No capítulo 20, também representa Cristo. Aquela rocha que jorrou a água é Cristo. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. São Paulo fala, aquela rocha ali do deserto é Cristo, representa Cristo. Tá? Lembrando que o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. E aqui é a mesma coisa. Aquela imagem da serpente de bronze é uma representação dessa imagem aqui, ó. Essa imagem que eu guardo, que eu tenho comigo. Jesus crucificado na cruz. Por isso que a imagem não é a imagem que tinha poder, mas a simbologia que ela tinha. Entendeu? Não é o objeto. Tanto que depois, lá no livro de Reis, ela vai ser totalmente destruída, a imagem, pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele destrói essa serpente de bronze. Por quê? Porque o povo já estava adorando a estátua, a imagem. Ali sim era idolatria. Achando que o objeto era que estava fazendo o milagre, mas não é o objeto. É aquilo que ela representava. Tá? Então ela já representava isso aqui. Ó. É isso aqui que ela representava já lá no Antigo Testamento. Claro que os judeus não entendem isso. Mas nós cristãos entendemos isso. Por isso que eu uso. Graças a Deus eu uso aqui o meu crucifixo aqui, abençoado pelo sacerdote. Graças a Deus, quando eu comprei, fui lá e pedi o padre para abençoar. Não é um amuleto, mas eu creio nessa proteção divina. Eu creio, é um sacramental. Tá? Então, mas isso aqui, gente, não sou eu que estou dizendo, não. Tá? É Jesus quem disse isso. 2 vezes Jesus cita esse texto. João, capítulo 3, versículo 14, e o versículo é o capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler o texto para a gente entender. João, capítulo 3, é o Evangelho, tá? De São João. Só vocês terem paciência aí para me achar aqui rapidinho. João, capítulo 3, versículo 14 e 15. João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha só, Jesus falando. Como Moisés levantou a serpente no deserto, vou ler bem devagar para você entender. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Onde que foi levantado o Filho do Homem? Aqui, na cruz. Vou repetir. Versículo 14 do capítulo 3 do Evangelho de São João. Assim como foi levantada, Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Então, aquela imagem da serpente de bronze já era uma prefiguração da imagem de Cristo crucificado. Por isso, gente, que na Igreja Católica tem que ter uma imagem de Cristo crucificado. Tá? Teve uma época aí que estavam falando, não, tem que tirar a imagem de Cristo crucificado e botar a imagem de Jesus ressuscitado, ou então tirar a imagem e botar só a cruz, como tem em algumas igrejas protestantes. Né? Tem algumas igrejas protestantes que tem até uma cruz lá vazia, né? Que eles não creem nas imagens. Né? Mas nem assim a igreja aceitou. A igreja falou, não senhor, tem que botar o Cristo crucificado, o crucifixo, porque foi lá que Jesus nos salvou. E para a gente olhar, nós temos que olhar para Cristo crucificado, gente. Tá? Os santos morriam com o crucifixo na mão, olhando para Jesus crucificado, morto. Porque se Jesus ressuscitou,
ele teve que passar pela morte. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe. Primeiro, para Jesus ter que ressuscitar, ele teve que passar pela morte. Então, nós não podemos ignorar isso. E ele usou para isso uma cruz, que já era representado lá na frente pela serpente de bronze, ok? Então, as imagens são sacramentais e os crucifixos são sacramentais. Por isso que o demônio tem medo. Por isso que eu falei que é coisa dele, para mim não falar esse tipo de coisa. Porque os exorcistas, coloque aí, se você quiser, se você tiver oportunidade, tem um exorcista muito bom, que eu gosto bastante, que é o padre Duarte Lara. Coloque aí os vídeos dele na internet. Ele é um padre exorcista. Gente, a Igreja Católica, ela tem padres exorcistas, porque não é qualquer padre que pode fazer exorcismo, não. Tá? Porque para mexer com o demônio não é qualquer padre, não. Tem que ser um padre preparado. Então, dentre tantos exorcistas que a igreja tem um muito bom, que eu gosto bastante. Eu já vi muitos vídeos dele. Padre Duarte Lara. Já esteve aqui no Brasil várias vezes, na Canção Nova, né? Já esteve aqui no Brasil. É um padre maravilhoso. Ele fala muito sobre isso, tá? Que o demônio ele tem medo de água benta, ele tem medo das imagens, ele tem medo dos crucifixos, ok? O padre Reginaldo Manzotti ele deu também uma entrevista pro Danilo Gentili, em que ele explica também um pouco sobre essa questão de exorcismo. Ele não é exorcista, tá? Ele não é exorcista. Ele até conta uma história que uma vez, né, ele teve com uma pessoa que estava possuída e ele acho que teve até que, não sei se ele teve que rezar, não sei, fazer uma oração, não sei, mas ele não é exorcista. Ele explica, ele não é exorcista. Só que ali ele explicou, o Danilo Gentili, como que é feito o exorcismo, e o Danilo perguntou por que o demônio tem medo de objeto. Por que? Porque ele ali mostrou o crucifixo, mostrou as coisas que é usada no exorcismo, as imagens, os exorcismos. Por que o demônio destrói terço, destrói medalha, destrói tudo isso? Porque ele sabe que essas coisas têm poder. São sacramentais que Deus usa, que são abençoados pelo sacerdote, que é o ministro de Deus, não é? Então ele sabe, entendeu? Então, se você quiser aprofundar sobre isso, depois você vê os vídeos aí do padre Duarte Lara, que ele explica muito essa questão de exorcismo, como que o demônio tem medo dessas coisas. Então a gente não deve brincar com essas coisas, e a gente deve estar sempre protegido. Tá? A gente deve usar um crucifixo, uma medalha, um terço, andar sempre com os terços, ou com uma pulseira de Nossa Senhora, de São Bento, aquela medalha de São Bento, que ele... Por que a gente usa aquela medalha de São Bento? Porque ela é um sacramental, que São Bento venceu o demônio e fez aquela oração para poder expulsar o demônio. Então por isso que era aquela medalha de São Bento. Então essas coisas, gente, não são brincadeira, não. As pessoas acham que isso é brincadeira. Não é brincadeira, isso é coisa séria. O demônio tem medo dessas coisas e nos protege, é o sacramental. E Jesus fala de novo sobre essa passagem no capítulo 12 do Evangelho de São João, no versículo 32. João 12, 32. João, capítulo 12, versículo 32. Olha só. Olha só. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E quando eu for elevado da terra, quando é que Jesus foi elevado? Foi aqui, ó. Ok? Foi na cruz. Então, a serpente de bronze tinha poder, mas não é por causa dela. É porque ela já representava o Cristo crucificado na cruz. Entendeu? E é ali que Jesus derrotou o demônio. Isso não sou eu que estou dizendo, está aqui no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11, do capítulo 32. Perdão, capítulo 12, versículo 32. E agora 31. É agora o julgamento deste mundo.
Agora, o príncipe deste mundo, ou seja, o demônio, será lançado abaixo, ou seja, no inferno. E qual é a hora que Jesus está falando? A hora da sua morte. A hora que ele foi elevado da cruz. Então, naquela hora ali, ele derrotou o demônio. Com a sua morte, ele derrotou o demônio. Entendeu? Porque Jesus estava ali morrendo no nosso lugar. No meu e no seu lugar. Entendeu? Então, gente, isso é muito bonito, tá? Então, meu amigo, eu acho que você nunca mais vai ter receio em ter uma imagem na sua casa, né? Quantas vezes eu já recebi aqui pessoas de outras religiões, não é? E falaram para me tirar as imagens da minha casa, pessoas até da minha família, que eu amo. Gente, eu amo as pessoas da minha família, entendeu? Eu sou apaixonado pela minha família. Mas eu já tive pessoas da minha família que falaram: por que vocês não tiram esses santos, essas imagens da sua casa? Aí eu tive que explicar para a pessoa que não tem nada, não tem nada. Aí eu tive que, né? Não sei se a pessoa entendeu, fingiu que, né? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir a verdade, não é? Mas eu tive que explicar para a pessoa, entendeu? Já recebi também pessoas também de outras religiões também que vieram aqui na minha casa para fazer oração, né? Aí vê que aqui em casa é cheio de imagens, né? Aí o que faz? Aí começa a pegar textos, esses textos, né? De Êxodo, né? E outros textos bíblicos, né? Do Antigo Testamento, para poder falar contra as imagens, não é? Então, mas eu não me importo, pode falar o que quiser, não tem nada a ver com as nossas imagens. Então aqui está uma prova, entendeu? De que Deus não é contra as imagens. Pelo contrário, Deus mandou fazer. Se Deus mandou fazer, é porque ele não é contra. Ok? Então, eu acho que ficou bem explicado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre esse assunto. Mas eu penso que ficou muito bem explicado. Ok? Aí, depois desse texto, o que vai acontecer? Eles vão continuar a travessia deles indo para Canaã, ok? Só que aí agora eles vão começar a ter guerras com outros povos que não queriam que eles passassem por ali, porque era a terra deles, entendeu? Então, eles começam, olha aí, no versículo 10, partiram os israelitas e acamparam, tá? Depois partiram e acamparam, aí que ele fala das cidades que eles passaram no deserto. Aí eles foram para Moabe. Moabe, gente, era uma terra de pagãos, os moabitas, ok? Inclusive, nós vamos ler mais para frente o livro de Ruth. E Ruth era uma moabita, era pagã. Só que ela se casou com um judeu chamado Boaz, não sei. E da descendência dela veio o rei Davi e depois Cristo. Tanto que na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, de São Mateus, aparece o nome de Ruth. E Ruth não era judia, ela era pagã. Isso quer dizer o quê? Que a salvação é para todos. Todos têm direito à salvação. Todos aqueles, não é, que fazem a vontade de Deus. Ok? Então, os moabitas, eles não eram judeus. Então, eles ficaram lá e depois partiram e acamparam em outro lugar. E aqui começa a contar, né? Eles saíram da terra dos amorreus, no deserto, tá? Porque estava na fronteira de Moabe, entre os moabitas e os amorreus, ok? E aqui ele conta que eles queriam passar por ali, ok? Só que ali tinha um poço, ok? Na terra de Moabe tinha um poço, tá? E eles passaram por ali, ok? No versículo 16 do capítulo 21. A respeito deste poço que o Senhor disse a Moisés, reúne o povo e eu vou dar água para o povo, entendeu? Então Israel cantou este cântico a respeito do poço, entoai-lhe cânticos, tá? O poço cavado pelos príncipes, que foi perfurado pelos chefes do povo, e com o cetro e seus bastões, tá? Então,
eles passaram por esse poço. É mais ou menos como se fosse aquela passagem da Samaritana, que está lá em João capítulo 4, onde Jesus, ele é judeu, ele está indo para Samaria, e ali ele para, né, e começa a conversar com a samaritana, ok? Lembrando que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus, eles eram pagãos, ok? Então, os samaritanos, eles, ali Jesus começa aquela conversa, todos nós conhecemos o texto. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Israel, então, passou, né, ali por Moabe, ele tinha o poço ali, e eles não queriam que Israel ficasse ali. Mas, como Deus estava com eles, Deus permitiu que eles passassem por ali, não é? Por quê? Porque Deus estava, né, com Israel. E eles acabaram passando por ali, ok? No versículo 21, diz assim: Israel enviou mensageiros aos amorreus e disse: desejo atravessar a sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. Não beberemos a água dos poços, seguiremos a tal estrada até que tenhamos atravessado seu território, ok? Contudo, o rei deles lá não deixou que Israel atravessasse a sua terra. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel e chegou até lá, onde lutou contra Israel. Israel, porém, feriu a golpes de espada e conquistou a sua terra, ok? Por quê? Porque Deus estava com eles. Tá? Então, gente, isso aí é aquilo que nós chamamos de guerra santa. Israel contra os povos pagãos, Deus contra os deuses pagãos. E Deus, né, não pode perder. Então, por isso que nós vamos ver aqui para frente que Israel fez guerra contra Moabe e depois contra os outros reis, ok? E Israel venceu todos aqueles povos pagãos ali que ele guerreou. E o interessante que, olha só o que diz o versículo 31. Estabeleceu-se Israel na terra dos amorreus. Olha aí, então eles derrotaram aqueles povos e estabeleceram, colocaram, né, as terras deles ali. Por quê? Porque eles acabaram vencendo aquele povo, ok? E Moisés enviou exploradores a Israel, e Israel tomou como seus arredores e deslojou os amorreus que ali habitavam. Depois tomaram a direção de Bazã e nele subiram. Tá? Aí outro rei também marchou ao encontro deles com todo o seu povo, a fim de combater contra Israel. O Senhor disse a Moisés: não o temas. Isso aqui que é o mais importante para a gente. Não temas. Tá vendo? Pois o entregarei em teu poder, ele, o seu povo e a sua terra. Tratar-lhe-ei como tratastes, né, o rei dos amorreus que habitavam. Derrotaram-no a ele, a seus filhos e a seu povo, sem que ninguém escapasse. E tomaram posse da sua terra. Olha aí, então todos aqueles povos que combatiam contra Israel perdiam. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então, gente, qual é o contexto, ok? Qual é o contexto? O que é que nós podemos aproveitar disso? Tá? Claro que se a gente for interpretar, ler assim, o texto pelo texto, a gente vai falar que, né, que realmente Deus era mau, vamos dizer assim. Mas não é que Deus era mau, era a cultura deles que era um povo tinha que guerrear contra outro povo e tinha que eliminar aquele povo. Eles próprios acreditavam que se não eliminasse todo mundo, Deus ficava bravo com eles. Então tinha que eliminar todo mundo, mulheres, crianças, todo o povo vencido. Lembrando, gente, que naquela época não tinha diplomacia, não tinha o que nós temos hoje. Hoje não tem diálogo, não tinha diálogo. Era resolvido mesmo na guerra mesmo, entendeu? Infelizmente era assim.
Então, Deus entrava nessa cultura, tá? E lembrando que era Israel contra os pagãos. Um povo monoteísta contra um povo politeísta. Tá? E Deus tinha que derrotar aquele povo. Entendeu? Então, gente, infelizmente, esse era o contexto. Mas o que nós podemos aproveitar? Qual é a moral que nós podemos trazer para nós hoje? Duas coisas. Primeiro, se você estiver com Deus, do lado de Deus, você vai ser sempre vencedor. Mas você vai ter guerras. A vida não vai ser fácil. Desde o Antigo Testamento, também o Novo fala a mesma coisa. Você tem que ter a sua cruz, você tem que entrar pela porta estreita. E aqui no Antigo Testamento, Israel sempre vencia, mas não era fácil para Israel. Então, gente, às vezes a gente pode achar que não existe, que existe vitória sem esforço, sem luta. E não existe. Para você, aquilo que eu falei, para você ressuscitar, você precisa morrer, passar pela morte. Então, para você vencer as batalhas, muitas vezes você tem que passar por provações, por um sofrimento muito grande. Mas se você estiver com Deus, aí é a segunda coisa. Olha o que Deus fala. Não temas, pois o entregarei em teu poder. Então, os nossos inimigos, e o principal dele é o demônio, não é? A gente não tem que temer. A gente não tem que temer nada e nem ninguém. Se você estiver do lado de Deus. Mas para você estar do lado de Deus, você tem que fazer a sua parte. Estar do lado de Deus, gente, não é acreditar em Deus, não. Ah, eu estou do lado de Deus, eu acredito, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Salvador. Não é somente isso. Mas é perseverança, é por palavras, é por obras, é atos. Não é só a fé ficar lá de bracinho cruzado, né, que Deus vai fazer tudo para mim, vai fazer a minha parte. Não. Israel aqui teve que guerrear, teve que ir para a luta. E venceu, Deus estava com eles, mas eles tiveram que fazer a parte deles. E você também tem que fazer a sua se você quiser entrar, vencer a guerra que é aqui que nós estamos, a guerra contra o pecado. Quais são os nossos inimigos hoje? É o demônio, o pecado e esse sistema aí anti-Deus, anti-igreja, anti-cristianismo, anti-família, não é? Esses valores que nós estamos vendo aí no mundo. Então, se a gente quiser ter a vitória e alcançar o céu, nós precisamos estar do lado de Deus, do time de Deus. Aí sim. A gente pode até passar pelas provações, mas a vitória é certa. Mas não existe vitória sem luta e sem esforço. Então, se você é desses cristãos, como dizia o Padre Léo, né, esses cristãos aí, light, né, que acha que Deus, né, vai fazer tudo e você vai ficar de braços cruzados, você está numa religião totalmente errada, meu amigo. Não existe vitória sem cruz. Ok? Depois os israelitas partiram e acamparam nas estepes de Moabe, além do Jordão, a caminho de Jericó. Então aí eles continuaram atravessando ali o deserto, né? E chegaram então ao Jordão, ali onde Jesus foi batizado, a caminho de Jericó, ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 21. Eu vou deixar então, que nós já estamos aí com 40, vamos para 50 minutos já. Na próxima aula, eu quero estudar com vocês o capítulo 22, tá? Que é outro texto muito interessante mesmo, tá? Que fala de Balaão, tá? O adivinho, né, Balaão, que Deus vai falar com ele e a própria jumenta dele vai falar. Não é? Então é interessante, é um texto muito interessante, muito legal. Então eu quero abordar com vocês esse texto para a gente tirar também muito ensinamento também desse texto do profeta, né? Uns falam profeta, outros falam adivinho, né? Mas não adivinho, esses adivinhos aí que adivinha futuro, não é isso. E tem alguns textos aqui bem interessantes, alguns
umas passagens bem legais. Então eu não quero correr, então eu quero deixar para a próxima aula, tá? Então eu quero estudar com vocês esse capítulo 22, 23, que fala do adivinho ou do profeta Balaão, da sua jumenta, tá? E tem muitos ensinamentos legais aqui pra gente, tá? Então na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre o livro de Números, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Continue se inscrevendo no nosso canal, comente, compartilhe, ok? E que a gente possa continuar aí o nosso estudo bíblico. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e mostre, gente, esse vídeo para muitos católicos, principalmente aqueles que são muito influenciados, né? Aqueles que são fracos na fé e que às vezes nunca aprenderam sobre esse texto maravilhoso sobre a serpente de bronze. Né? É um texto maravilhoso que ensina muito para a gente, que somos católicos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.